livro da sabedoria. Provérbios capítulo 6. O que vimos a partir do versículo de número 1, lerei novamente até o versículo 19. O que nós temos aqui no capítulo 6 são apêndices à última palestra feita por Salomão, que vocês já acompanharam comigo, o seu 8º discurso aos filhos de Israel, que nós vimos no capítulo anterior, o capítulo 5. Então, essas advertências aqui, elas são importantes, elas são dirigidas aos filhos de Israel, ainda que ele trate diretamente com dois personagens aqui, dois tipos de homens, o preguiçoso e o homem de Belial. Ele está fazendo uma advertência, uma palavra de ensino, de instrução para os filhos de Deus, para que os filhos de Deus não tomassem o mesmo caminho, o caminho do homem preguiçoso, o caminho do homem de Belial. Então, eu vou ler novamente e depois a gente vai prosseguir o estudo. Filho meu, diz o versículo 1, se ficaste por fiador do teu companheiro, e se te empenhaste ao estranho, estás enredado com o que dizem os teus lábios, estás preso com as palavras da tua boca. Agora, pois, faze isto, filho meu, e livra-te, pois caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, prostra-te e importuna o teu companheiro. Não dê sono aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e sê sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. O homem de Belial, o homem vil, é o que anda com a perversidade na boca. Acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinais com os dedos. No seu coração a perversidade. Todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas, pelo que a sua destruição virá repentinamente. Subitamente será quebrantado sem que haja cura. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Então, estas advertências aqui iniciais, elas vão se somar novamente ao encerramento do capítulo 6, quando, mais uma vez, Salomão traz aquela palavra de exortação para que os filhos de Israel guardassem o mandamento de seu pai, não abandonassem a instrução de sua mãe e se envolvessem pelo caminho da mulher insensata, da mulher louca que não teme ao Senhor. Antes disso, o que é que ele vai dizer? Ele vai primeiro alertar os filhos de Israel, vocês viram no versículo de número 1, para que não se tornassem fiadores de ninguém. Ele vai mostrar isso porque existem 2 tipos aqui de homens que podem enredar ou podem trazer desgraça para a vida de um filho crente, de um filho da aliança, de um jovem que teme ao Senhor. O primeiro deles é o ganancioso, que vai então tornar-se devedor, não vai pagar o dinheiro que pediu emprestado e você então vai ter que assumir toda a responsabilidade. Às vezes esta pessoa pode ser um estranho, como diz o versículo de número 1, mas também pode ser uma pessoa muito próxima. Salomão, ele chama aqui o seu companheiro, ou seja, o seu irmão, aquele que faz parte da comunidade da aliança. Eu citei pelo menos 2 exemplos de acontecimentos passados aqui na igreja, de irmãos que, por bondade excessiva,
se tornaram fiadores de espertalhões. E então estes não pagaram o que pediram emprestado, e o credor foi cobrar daquele que se colocou por fiador. Qual a solução então? Salomão diz: corre, e agora a ideia é que você foi amarrado, você foi preso como uma cabra na mão do caçador, e você foi pego no laço do passarinheiro. Tenta sair daí e tenta fugir dessa situação. Nós sabemos que em determinadas circunstâncias de negociações, às vezes a figura do fiador se faz necessária, principalmente na sociedade em que nós vivemos, mas é importante lembrar o que diz a sabedoria divina. Muito cuidado, cuidado mesmo, porque este é um indivíduo ganancioso. Já o preguiçoso é um outro problemático. O preguiçoso, ele não está nem aí para ganhar dinheiro, ele não está muito preocupado em prosperar, mas ele vai se encostar em alguém. Então, Salomão evoca, ele traz a imagem daquilo que era muito comum na Palestina. A literatura do Antigo Testamento e também a literatura judaica aponta que há pelo menos na Palestina umas 100 espécies de formigas. Mas especificamente aqui, Salomão menciona aquela formiga que era a cortadeira e que ainda hoje existe na Palestina, que sempre fazia o trabalho de guardar, de estocar o seu alimento para o tempo de escassez. Então ele diz: olha para a sabedoria desta formiga e então faça como ela. O destaque que Salomão dá aqui, que nos deve chamar a atenção, é o seguinte: elas trabalham de forma ordenada, mas diz o versículo de número 7, elas não têm chefe, não têm oficial, não têm comandante. O que nos chama a atenção é que todo pai deve ensinar o seu filho a ter iniciativa. Assim como as formiguinhas, elas trabalham de forma organizada, sabendo o que devem fazer, e muitas vezes nós não treinamos os nossos filhos para isso. Se você não leu um livro que foi publicado recentemente, que usa a sabedoria de Provérbios para ajudar os pais a treinarem os seus filhos a serem homens no futuro, leiam o livro do pastor Douglas Wilson, Futuros Homens. Ele vai dar dicas importantes aplicando a sabedoria de Deus nesse treinamento do filho. Por exemplo, ele vai dizer: seu filho tem muita energia e ele está pulando do sofá e caindo no chão. Você imediatamente vai corrigi-lo para que ele não sofra um acidente, ou você vai dar uma bronca nele. Douglas Wilson disse: tenta usar de forma diferente a energia do seu filho e canalize para algo produtivo. Começa a botar ele para desenvolver pequenas atividades, pequenos trabalhos, algo que ele vá algo que vá envolvê-lo, tornando produtivo o seu crescimento e o seu aprendizado. Então, é justamente isso que nós encontramos no livro de Provérbios, quando o exemplo da formiga, ele vai ser importante até mesmo na formação do nosso filho, para que ele não se torne no futuro alguém que vai ficar deitado o tempo todo, vai ficar sempre querendo dormir, e aí não vai prosperar. Diz o versículo 11, a pobreza virá sobre ele como um ladrão, a sua necessidade então como um homem armado. A sua falta de trabalho, de iniciativa, de disposição vai fazer então com que ele mesmo seja o ladrão que vai tomar dele aquilo que ele poderia conquistar e crescer e desenvolver. Notem que às vezes a gente tem muito medo de falar sobre estas coisas, sob a graça de Deus, porque o que nós estamos vendo na televisão, infelizmente, nas rádios, até mesmo na internet, é uma distorção do que a Bíblia ensina sobre pobreza e prosperidade. O que a Escritura claramente diz é o seguinte: Deus fez o rico e Deus fez o pobre, e isso sempre vai existir. Contudo, quem conhece a palavra de Deus, e quem recebe o treinamento certo, e quem é encaminhado da maneira correta, isso eu falo dos pais na criação de seus filhos, considerando primeiramente o temor ao Senhor, certamente tem maiores chances de prosperar e de crescer na vida e de realizar grandes conquistas para a glória de Deus. A história comprova isso aí, exceto em tempos de perseguição, que as pessoas tomam aquilo que a gente tem, mas fora isso,
se trabalharmos duro, se ensinarmos os nossos filhos a valorizarem isso, então nós não iremos criá-los para a preguiça, mas para a valorização do trabalho. Isso aqui é muito importante porque essas duas advertências nos preparam para a terceira, onde vai livrar os nossos filhos de se tornarem homens maus. Geralmente, o que é que nós percebemos? O indivíduo ganancioso e que não quer trabalhar, ele vai se tornar o que hoje normalmente se conhece por estelionatário. É o cara que é expert em aplicar golpes, em enganar pessoas. Eu não sei se vocês já leram a história daquele jovem que depois foi preso, depois de enganar muita gente no Brasil e até se passou pelo filho do presidente de uma grande empresa aérea brasileira. O cara era craque em enganar gente e em tirar vantagem. Mas diz a Escritura que um dia isso acaba e o fim dele não foi bom. E se nós não treinarmos os nossos filhos da maneira correta, o resultado é que eles podem se tornar homens de Belial. Aí nós chegamos no versículo de número 12. Vejam só a descrição apresentada por Salomão a respeito deste homem de Belial. Esta palavra aqui, ela aparece e ela está ligada a alguém perverso, alguém extremamente mau, pronto para praticar a maldade. Essa palavra, você vai perceber à medida em que lê o Antigo Testamento, vai sempre se associar a transgressões, a desobediências, a violências, e depois até mesmo Satanás vai ser chamado assim, o homem da iniquidade ou o homem de Belial. Então, como é que Salomão descreve? Versículo 12: o homem de Belial, o homem vil, é o que anda com a perversidade na boca. Essa expressãozinha na língua hebraica, perversidade na boca, é aquele indivíduo que já com a boca, a ideia de uma boca torta, vai produzir então palavras enganadoras. Palavras que sempre visarão tirar vantagem do seu próximo e tomar aquilo que pertence ao seu próximo. Percebam que, se o indivíduo não for ensinado, o jovem filho de Deus, a jovem filha do Senhor, se estes não forem criados a valorizarem o trabalho, primeiramente honrando a Deus e seus pais, glorificando a Cristo, consequentemente, eles podem cair neste laço do inimigo e se envolverem nas mesmas práticas perversas. O homem de Belial, ele é aquele que, com a sua boca, já carrega a perversão. O próprio nome dele já quer dizer isso. E aí vejam que não somente com a boca, versículo 13, mas também com os seus olhos, com os seus pés, com os seus dedos, ele está todo envolvido nesta atitude ou nesta atividade. Diz o versículo 13: acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinais com os dedos. Toda uma linguagem corporal de um indivíduo espertalhão e daquele que está sempre pronto a cometer o mal. Agora, tudo isso que acontece e que é característico do homem de Belial, se inicia ou começa onde residem todos os problemas do homem, em seu próprio coração. Agora, notem, irmãos, como existe na palavra de Deus indicação e orientação para que os pais identifiquem se estes sinais já estão sendo perceptíveis em seu filho, e se aqueles que se aproximam de seu filho fazem parte daquela gangue de malfeitores. É o trejeito do malandro, se eu posso usar uma linguagem mais clara aqui. É o indivíduo que às vezes nós não percebemos, mas no seu próprio gesticular, no seu próprio olhar, na maneira como ele age, nós já notamos, ele não é uma pessoa do bem. E por quê? Versículo 14 diz: no seu coração há perversidade. Vamos entender, irmãos, que esta linguagem bíblica, ela não se limita apenas ao Antigo Testamento. Se vocês forem comigo para Mateus capítulo 15, um texto de fácil comparação, vamos lembrar juntos
que os problemas do homem começam em seu próprio coração. Mateus 15, de 18 a 20. Vamos ler? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. A passagem vai lembrar de um uso incorreto da lei que os fariseus tomaram para não obedecerem ao Senhor, criando as suas próprias leis, e questionaram os discípulos porque não lavavam as mãos antes de comer. Jesus Cristo, então, usa a Bíblia de seu tempo, o Antigo Testamento, para rebatê-los e ensinar corretamente o que a Escritura diz a respeito das atitudes do homem. E observem, irmãos, que ao lermos versículos de 18 a 20, nós lembramos rapidamente do que Salomão diz quando descreveu o homem de Belial, o homem perverso. O que ele faz com os olhos, com a boca, com os pés e com as mãos, vem do coração. Aquilo que nós vamos ver lá, todos os seus maus desígnios, a sua violência, o seu falso testemunho, a sua blasfêmia, a sua sensualidade pervertida, surge de um coração que está em rebelião contra Deus. Vamos voltar para Provérbios 6. No seu coração há perversidade. E prossegue o sábio rei de Israel: todo o tempo maquina o mal. E ele conclui: anda semeando contendas. De modo que nós poderíamos chamar aqui esta advertência de uma advertência contra o homem perverso ou contra um homem encrenqueiro. Porque o homem de Belial, ele sempre vai estar envolvido em situações onde ele vai semear contendas, maquinar o mal, porque o seu coração está cheio de perversidade. Aqui, lembrem, ela é contrária ao temor que todo o homem deve ao Senhor. A linguagem, então, ela vai se somar quando você pegar a partir do versículo 16 até o versículo 19 e notar que o que Salomão está dizendo é aquilo que de fato traz a ira de Deus, o aborrecimento ou o ódio santo de Deus contra tamanha prática, ou contra esses tipos de atitude de um homem mau. Agora, lembrem-se, a linguagem no livro de Provérbios, ela é sempre muito clara. Olhem só, quando nós vimos a advertência que o Senhor fez contra o preguiçoso, ou contra a preguiça, né? Vejam só o que é que ele vai dizer lá no finalzinho. Você tem do versículo 6 ao versículo 11. O preguiçoso é exortado a aprender com a formiga o que é trabalhar duro para a glória de Deus. E no final, há um resultado caso ele persista em sua desobediência, em seu pecado. Versículo 11 diz: assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. O homem de Belial, ele não fica impune. Esta é uma importante verdade a ser dita. Versículo 15 vai dizer então que este homem jovem, que depois amadurece e que se torna vil, que tem perversidade em seu coração, semeia contendas, maquina o mal todo o tempo, diz o versículo 15, sua destruição virá de repente. Olhem só, pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado sem que haja cura. Quebrantado aqui, não pensem, ele vai ser tomado de um profundo arrependimento e um dia vai chorar pelo que fez. Não, a ideia aqui é você vai ter o pescoço quebrado. É a ideia de que esse caminho, que não é de vida, porque não é o caminho da sabedoria de Deus, vai conduzi-lo à morte. Vejam como a linguagem ela é bem vívida, para que quando nós criarmos os nossos filhos,
respeitando o seu desenvolvimento e amadurecimento, não escondamos deles a verdade. Eu gosto de tentar explicar sempre essa afirmação à luz da Bíblia, com um exemplo que é muito comum nos departamentos infantis das igrejas, quando se conta a história de Davi e Golias. A história de Davi e Golias sempre termina com Davi atirando uma pedra em Golias e Golias caindo no chão e toda a criançada ri, né? E a gente omite o final da história, que Davi depois tomou a espada de Golias e cortou a sua cabeça. E quando os filisteus viram que o terrível gigante foi morto por um jovem pastor, eles partiram em retirada, morrendo de medo. Então, à medida em que nós ensinamos aos nossos filhos, respeitando o seu desenvolvimento e idade, não podemos omitir a verdade, mas ensiná-la de uma forma que eles cresçam aprendendo. Se você for preguiçoso, meu filho, você não vai prosperar. Não pense que você vai passar a sua vida inteira sustentado por bolsas. Isso acaba um dia, a fonte seca. Se você optar pelo caminho do homem de Belial, vai chegar um dia que a sua destruição virá. E aqui é muito sério, porque quem traz a destruição contra o homem de Belial, quem quebra o seu pescoço sem que haja cura, ou seja, quem traz a morte e o juízo para este homem vil, é o Senhor. Por isso que o final de Provérbios 6, desta sessão aí, de 12 a 19, ela termina assim, a partir do versículo 16. À medida que nós vamos lendo, nós vamos percebendo que o Senhor está se referindo aqui ao homem de Belial. Versículo 16: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. A ênfase aqui dá a entender que a última é mais grave que as primeiras. Uma tradução mais próxima seria: 6 coisas o Senhor aborrece, ou 6 coisas são a abominação para o Senhor, e uma 7ª também. É um reforço que ele está usando. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª ele também abomina. A palavra é a mesma, aborrecer ou abominar aqui. E aí vejam só a descrição: olhos altivos, que são comparados ao homem perverso que acena com os seus olhos; língua mentirosa, que nos faz lembrar a perversidade da sua boca; mãos que derramam sangue inocente, que são os sinais dos seus dedos; os pés que se apressam a correr para o mal, são os seus pés arrastando e arranhando, enquanto estão preparando o bote para engolir o inocente. E aí então ele diz: testemunha falsa que profere mentiras, coração que trama projetos iníquos, e o que semeia contendas entre irmãos. Aquele que tem perversidade no coração, semeia contenda todo o tempo, e todo o tempo está maquinando o mal. Há um reforço aqui. E aí, a clara descrição é: o Senhor, Ele abomina esse tipo de homem. Não é o homem segundo o coração de Deus, segundo o padrão de Deus. É o homem em sua descrição total de rebelião, de ódio contra Deus, de recusa em obedecer a sua lei. Vejam só como o resultado de tudo isso descreve o que é a natureza do homem. E por isso que, à medida em que nós somos ensinados pelo Senhor, meus irmãos, no livro de Provérbios, como educar os nossos filhos à luz da palavra de Deus, não nos esqueçamos de que todos nós temos por natureza este mesmo coração e precisa ser tratado pelo Senhor. Então, o filho começa a criar birra, começa a se agitar no braço do pai e dá um tapa na cara do pai, e o pai acha graça. Se ele não corrigir, ele vai continuar assim, e depois nós sabemos o resultado. Ou como aquelas crianças em aeroportos ou shopping centers, que a gente fica agoniado querendo dar uma palmada para ver se ela para.
mas elas já estão manipulando os pais, porque não está sendo tratado o seu pequeno coraçãozinho sujo, assim como o do papai, que precisa de Cristo e precisa da palavra de Deus. Então, é um assunto tão assim, melindroso hoje para se falar, que não se aborda tanto, porque não é politicamente correto. Mas não se esqueçam, irmãos, a palavra de Deus nos mostra a verdade absoluta. E para isso não pode haver politicamente correto. A verdade precisa ser dita. E o que mais traz aborrecimento e abominação para o Senhor é aquilo que é descrito a partir do versículo de número 17, que é algo, quando nós lemos, por exemplo, Provérbios 9, versículo 10, confiram comigo, é o oposto àquilo que um homem deve ser para o Senhor. Vejam só Provérbios 9, versículo 10. Vamos ler? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Então, o contraste aqui é um homem que traz aborrecimento ao Senhor, que a sua alma aborrece ou abomina por conta das suas práticas, por conta do seu comportamento, por conta das suas ações. Eu não vou tratar aqui todas as 7 coisas mencionadas por Salomão, mas queria deter-me hoje na primeira delas, que fala sobre algo abominável ao Senhor, que é a soberba. Olhos altivos, diz o versículo de número 17. Observem que o homem que possui olhos altivos, ele é visto pelo Senhor como alguém extremamente arrogante. É contrário àquilo que agrada a Deus, que é um coração humilde, cheio de humildade. Vejam Provérbios 30, Provérbios capítulo 30, nas palavras de outro sábio, Agur, a partir do versículo 11, percebam a descrição. Do versículo 11, vamos ler até o versículo 14 juntos. Vamos ler? Há daqueles que amaldiçoam a seu pai e que não bendizem a sua mãe. Há daqueles que são puros aos próprios olhos e que jamais foram lavados da sua imundícia. Há daqueles, quão altivos são os seus olhos e levantadas as suas pálpebras. Há daqueles cujos dentes são espadas e cujos queixais são facas, para consumirem na terra os aflitos e os necessitados entre os homens. Veja que já no final do livro, outro sábio, Agur, ele vai tratar do filho do homem de Belial, do homem perverso, como alguém que amaldiçoa o pai e a mãe, que é tão vaidoso, tão arrogante, que se considera puro aos seus próprios olhos, mas que jamais experimentou o que a Bíblia chama de novo nascimento, que nunca foi lavado da sua imundície. O versículo 13, então, nos lembra o que nós estamos vendo em Provérbios 6. Há daqueles quão altivos são seus olhos e levantadas as suas pálpebras. Tudo isso traz, então, atrai a ira de Deus sobre os filhos dos homens. Deus, ele resiste ao soberbo. Deus, ele não se agrada daqueles que andam com as suas pálpebras levantadas, ou seja, não temem o nome do Senhor. O Salmo de número 18 também nos lembra, vamos para o livro dos Salmos, Salmo de número 18, também nos lembra algo a respeito deste tipo de homem. Porque, observem o que a Escritura diz, Salmo 18, versículos 25 e 26.
Vamos ler? Com o benigno te mostras. Com o íntegro, também íntegro. Com o puro, puro te mostras. Com o perverso, inflexível. 27. Porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos altivos tu os abates. Então, é algo importante na formação dos filhos da aliança, dos filhos dos crentes. A criação no ensino da palavra do Senhor, mostrando-lhes diariamente que o Senhor abençoa aqueles que são humildes. Vocês já pararam para pensar ou para perceber que quando o Senhor está falando a respeito deste tema em Provérbios, nós começamos a conhecer a palavra e percebemos a sua harmonia, e aí nós chegamos no Cristo, que é a sabedoria de Deus personificada, o Filho de Deus, poder e sabedoria de Deus, como diz a Bíblia. E como é que ele começa o seu Sermão do Monte? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. A humildade, então, é necessária para que nós alcancemos o favor do Senhor. Agora, só o Senhor lava o coração do homem da sua imundície, o torna pobre ou humilde de espírito, a linguagem é semelhante, para fazê-lo reconhecer a necessidade que tem do Senhor. Os olhos altivos, nunca se esqueçam, irmãos, eles não são agradáveis ao nosso Deus. E precisamos criar os nossos filhos neste ensinamento, porque a tendência nossa como cristãos é sempre a arrogância, falta humildade. À medida em que nós conhecemos mais a palavra de Deus, nós somos tomados de um sentimento de autojustiça por vezes, porque nós nos esquecemos que Deus não abençoa aquele que tem as suas pálpebras levantadas, mas Ele salva o povo humilde. Nós estamos percebendo um problema sério agora, com o uso incorreto e indevido da internet, da parte de jovens cristãos, que começaram a conhecer as doutrinas da graça, e estas doutrinas que colocam um homem com a boca no pó, não desceram ao coração desses meninos, e eles estão extremamente arrogantes na internet, no Facebook, não respeitam pastor, não querem nem saber se o pastor é experiente, eles sabem de tudo, conhecem tudo, já fizeram anos de teologia. Veja que a verdadeira humildade produz filhos de crentes que são humildes, ou que estão sempre ligados ao Senhor, jamais altivos quanto ao seu olhar. Eu quero encerrar lembrando aos irmãos que a Escritura nos lembra, ou que a Escritura nos apresenta, textos que podemos comparar, que são extraordinários a respeito desse tema. Voltemos para Provérbios e me permitam apenas apresentar mais duas passagens. Provérbios 15, o último versículo 33. Vejam comigo, por favor. Provérbios 15, versículo 33. Olhem que, antes disso, versículo 31 diz: os ouvidos que atendem à repreensão salutar, no meio dos sábios tem a sua morada. O que rejeita a disciplina menospreza a sua alma, porém o que atende à repreensão adquire entendimento. E aí o versículo 33, vamos ler. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Isso é interessante, né? Então, por exemplo, titulação. Não adianta que um oficial de igreja exija que vocês o chamem de presbítero, de diácono, de pastor, se vocês não reconhecerem nestes homens humildade, porque ela vai preceder a honra. E então as ovelhas de Cristo, reconhecendo estes homens, o chamarão de pastor.
demorou para que eu me acostumasse a ser chamado de Senhor por irmãos mais velhos da igreja, irmãos dignos de honra, do meu respeito. Mas o que é que acontece quando a igreja passa a reconhecer aqueles que estão sob a liderança do Senhor e na condução do rebanho de Cristo? Se estes observam os oficiais e notam que estes de fato são homens dignos de honra, naturalmente estes vão ser honrados. Olhem que os nossos filhos precisam ser ensinados assim. É triste quando às vezes a gente ouve exemplos de filhos de crentes que não sabem tratar bem as pessoas que trabalham em sua casa, por exemplo, ou que trabalham na empresa de seu pai, ou que trabalham no condomínio e você acha que é seu empregado e deve fazer o que você manda. E como é bonito quando você vê um filho de crente, que as pessoas dizem assim, olha, como ele é respeitoso, como ele é atencioso, ensine o seu filho a respeitar o mais velho, a cumprimentar os senhores e senhoras da igreja, a respeitar e honrar os presbíteros, porque esse é o caminho ensinado pelo Senhor, que vai produzir neles o que diz a Escritura. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. O outro texto que eu queria mostrar para vocês, para a gente encerrar, aí em Provérbios 16, um texto que a gente sempre fala muito assim, né? A gente cita muito. Eu queria que vocês anotassem para não esquecerem. Provérbios 16, 17 e 18. O versículo que a gente lembra muito é o 18. Vamos ler o 17 e o 18. Vamos lá? O caminho dos retos é desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. E o 19: melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos. Quanta gente soberba hoje presa no Brasil, não é verdade? Tantos bens que eles adquiriram por sua astúcia, por sua esperteza, a boca torta, os olhares, e agora estão repartindo o seu despojo entre soberbos. Enfermidades, problemas de relacionamento, humilhação, soberba, a Bíblia diz claramente, precede a ruína. A queda, ela vem para aquele que tem o seu espírito altivo. Mas vejam que bonito ensinar ao filho: meu filho, melhor é ser humilde de espírito com os humildes. Ele vai aprender o que é caminhar com alguém mais simples, com alguém que tenha melhor condição. Ele vai olhar para a igreja, para todo mundo, e todo mundo vai ser igual, ainda que ele aprenda a honrar os que estão com posição de autoridade, em posição de autoridade, mas assim ele vai crescendo e vai se tornando de fato aquilo que é o ideal de Deus, um jovem que teme ao Senhor e que se afasta daquilo que o Deus de toda a terra aborrece. Vamos orar e vamos agradecer ao Senhor por sua palavra. Senhor, nós te louvamos. É uma oportunidade ímpar para nós estudarmos as Escrituras e sermos instruídos pelo Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a criarmos os nossos filhos, as nossas filhas no caminho da sabedoria, mostrando-lhes que abençoados são os humildes de espírito, como disse o nosso Redentor, porque deles é o reino dos céus. E que o Senhor abomina o homem mau, que anda com perversidade nos lábios, que tem perversidade no coração, que semeia contendas, que oprime o mais fraco, que humilha o mais fraco. Ajuda-nos, ó Senhor, na dependência do Teu Espírito, a educarmos os nossos filhos no caminho certo, no caminho da palavra. E ajuda-nos também, Senhor, a observarmos os Teus preceitos, seguindo os Teus mandamentos, e buscarmos vivenciar esta mesma verdade, esta mesma realidade diariamente em nós,
para que os nossos filhos nos vejam na igreja e digam: o meu pai é o mesmo na igreja e é o mesmo em casa, minha mãe também. E que assim todos possamos nos ver como filhos que necessitam do Senhor, o teu povo que se coloca em humildade de coração, esperando de ti sempre a salvação, porque do Senhor é a salvação. E o Senhor nos tem dado esta gloriosa bênção, dádiva em Cristo Jesus. É no nome de Jesus que nós oramos e por tudo te agradecemos, Senhor. Amém.